Então, a primeira pergunta é: como geralmente surge a ideia dos seus livros? A ideia... Vamos lá, deixa só eu fechar meu WhatsApp aqui para não ficar entrando nenhum barulho, me perdoa. Pronto, já tá fechadinho. Bom, a ideia dos livros, como surge a ideia dos livros? Depende muito. No início da minha carreira, eles eram muito baseados assim, em música, e não necessariamente que aquela música ela ia... Não era uma tradução daquela música para uma história, mas às vezes uma frase, sabe? Às vezes uma situação eu falava, nossa, isso é muito interessante, ou nossa, essa música é boa para eu basear algum personagem, enfim, ou às vezes eu só pensava realmente, tipo, nossa, eu gosto dessa música, eu quero escrever uma história assim, sabe? Mas com o tempo eu acho que eu comecei a criar histórias independentes mesmo, sabe? Pensar, poxa, quero escrever um livro e vai ser de X assunto. E aí as músicas, elas meio que foram dando lugar, assim, a algum debate social, alguma coisa que estava acontecendo, ou algo que me incomodava. Sabe aquela pessoa do... eu não gostei desse livro, vou escrever um desse assunto que vai ser bom. Então eu fiz isso umas 2 vezes já. E teve a última ideia, né, que é a do próximo lançamento, que é a do Caminho que Me Leva Até Você, que ela simplesmente surgiu de uma brincadeira. Eu tava com meu marido e uma amiga em casa, a gente tava vendo uma corrida de Fórmula 1, e ela era muito apaixonada por um piloto, e ela falou, ai, Tayana, escreve uma fanfic pra mim com o George Russell. E eu falei pra ela, tá bom, se ele pegar um pódio, eu escrevo, porque na minha cabeça ele não ia pegar um pódio nunca, né? Tipo assim, no primeiro ano dele de corrida. E aí, tipo, na semana seguinte, ele pegou um pódio. E assim, ela pulou no meu sofá e quase quebrou meu sofá, porque ela ficou feliz que ela ia ter um livro. Aí eu tive que escrever o livro dela, né? Eu também sou escritora e eu começo as ideias geralmente igual você, por letra de música. Eu pego muita referência de letra de música. Você comentou do livro novo, mas como surgiu a ideia de O Irlandês também? A ideia do irlandês foi assim. Eu tinha lançado Eu Quero Mais, tinha sido meu primeiro livro, ele nem existe mais na Amazon hoje. E Eu Quero Mais, eu tinha feito uma divulgação muito do mesmo jeitinho que o mercado tradicional fazia, sabe? Eu tinha feito umas divulgações no YouTube, eu tinha feito uma capa muito bonita, desenhada, lá. E não funcionou na época, porque o que funcionava dentro do que eu queria fazer, que era trabalhar na Amazon, era um outro estilo de livro, né? Então, quando eu fui escrever o irlandês, eu pensei assim, esse povo gosta de livro ruim, vou escrever um livro ruim para eles. E aí eu escrevi o irlandês no ódio, sabe? A ideia do irlandês surgiu baseado no que estava acontecendo naquele momento no mercado. Eu falei, vou escrever esse livro. E aí eu escrevi, assim, numa sexta, sábado e domingo, a primeira versão desse livro. E aí eu mandei para umas pessoas, ele tinha 38 mil palavras, eu lembro disso como se fosse hoje. E aí essas pessoas falaram assim, muito legal essa história, mas não é sua, né? Qualquer pessoa poderia escrever isso aqui. E aí eu falei que é absurdo, além de eu ter que escrever, eu ainda tenho que escrever com propriedade, com a minha identidade, tudo bem. E aí eu sentei para reescrever, e aí ao longo dessa reescrita, eu criei intimidade com os personagens, criei intimidade com a história, eu trouxe a música para a história, que era a Brown Skin Girl, da Beyoncé, que é a música tema do livro, e da Julia, né? E foi muito gostoso, assim. A ideia meio que surgiu qual é o clichê mais absurdo que eu posso escrever? Vou escrever um livro de babá, sabe? E depois eu só gostei, só fez sentido, só foi maravilhoso, e a Júlia é incrível, e as meninas são ótimas, e o Robert é o melhor homem do mundo, né? É isso. Tem 2 outras perguntas que eu quero fazer tirando dessa. A primeira você comentou que tirou lá o seu primeiro livro da Amazon, e eu tenho acompanhado as suas redes sociais, e você, além de ter tirado alguns livros de publicação, você relançou, igual você fez com o irlandês. Como que foi tomar essa decisão de tirar alguns e relançar outros? Quando eu tirei Eu Quero Mais da plataforma, eu tirei porque o final de Eu Quero Mais não me satisfaz mais como autora. Existem questões no final do livro que, por mais que eles façam sentido pro livro,
não é o que eu quero que as pessoas carreguem quando elas lerem, sabe? Então, eu tirei Eu Quero Mais da Amazon, já tem um bom tempo por isso. E depois eu tirei a minha trilogia. Eu tinha uma trilogia de livros mais 8, né? Que era o Forbidden Inverso lá, que era o meu asilo, né? Três velhos e suas namoradas. Oh, Deus. Não vou dizer que não amo, não, pois amo todos. Só que o que acontece? Foi uma brincadeira para mim. Foi um lugar de diversão, assim. Escrever um livro que eu nunca tinha lido. Foi assim que surgiu o Proibida para mim, que era o primeiro, né? Basicamente, todos os livros com diferença de idade que eu lia eram livros sobre meninas que eram umas tapadas com homens que ficavam chamando elas de meninas metade do livro, dizendo não posso estar com você porque você é apenas uma menina. E no próximo capítulo estavam lá entrando nelas. Então, para mim, isso não fazia sentido. Para mim, isso é uma grande palhaçada. Né? Quando eu pego esse tipo de livro, eu me dá náuseas. E eu queria escrever um livro que tivesse uma protagonista que ia se envolver com um homem mais velho que ela, porque ia. Não tinha um grande mistério, não tinha um grande problema, ela só gostava, ela começou a trabalhar muito nova como jovem aprendiz dentro de uma multinacional, isso fez com que ela convivesse com pessoas mais velhas do que ela a vida toda, e ela gostava de se relacionar com pessoas mais velhas. Para ele foi um pouco diferente, ele não tinha esse costume, mas também nunca foi uma questão ela ser mais nova, isso nunca deixou ele doido, porque ela era uma mulher de 20 e poucos anos e não era uma questão para ele, sabe? E foi essa minha forma de ler uma história de romance com diferença de idade que não fosse uma grande babaquice, né? E foi muito confortável, eu gostei muito de escrever esse livro. E depois eles tiveram outros 2 livros que se derivaram dele, né? A ideia original era fazer um só. Mas a questão é que as pessoas começaram a esperar esses livros de mim. Livros que fossem mais 18, ou livros que tivessem sempre um vai da lancha, ou livros que tivessem sempre mocinhas muito para frente, muito empoderadas, como a Lavínia. E as minhas mocinhas, elas são diversas. A Lavínia, ela é para frente e empoderada, porque eu queria escrever um livro que tivesse uma mulher nova e dona da própria vida e que trabalhasse há muito tempo e que tivesse muito dinheiro, mas ela mora com os pais dela, então ela ainda deve obediência e ela tem uma ótima relação com os pais, porque isso também é uma questão, né? Se a mocinha do livro ela é empoderada e dona de si, ela odeia a família. Sabe, esse tipo de coisa acaba com a minha sanidade. Então eu quis fazer uma coisa diferente. E nem todas as mocinhas vão ser Lavínias, como nem dentro da trilogia todas elas são. A Duda e a Bianca são bem diferentes da Lavínia. E tomar essa decisão foi muito consciente porque eu queria escrever outras coisas, eu queria fazer outras coisas e eu queria estar confortável com o que eu estava escrevendo. Eu tinha chegado num ponto que eu não queria mais escrever determinadas coisas ou determinadas cenas, eróticas principalmente, me deixa muito desconfortável e as pessoas queriam esse tipo de coisa e eu falei, eu não tenho isso para dar, então isso significa que eu estou atingindo o público errado. Para passar ou voltar a atingir o público que é o público que eu quero, com o qual eu quero conversar, eu não vou conseguir manter os meus livros esses livros na Amazon e lançar outros livros. Simplesmente não conversam entre si, né? Tem autor que adora fazer isso, autor que adora lançar livro de gênero diferente, fica perguntando, por que nenhum livro meu faz sucesso? Porque ninguém sabe o que você escreve, meu anjo, sabe? Você não tem identidade, então você não tem público. E não foi difícil, não foi uma tortura. Eu já tinha, desde maio, eu lancei esses livros em outubro de 2021, em maio de 2022 eu já sabia que eles iam sair da Amazon em dezembro. Então, para mim, foi tudo muito bem planejado, foi bem ok. E eu quis tirar eles de lá, porque eles também não conversam mais com quem eu sou, com a minha identidade de pessoal, nem de autora. E eu fui preparando o público, eu não tirei do nada, ai meu Deus, eu não quero mais escrever isso, então dane-se. Não. 2 meses antes eu falei, eu vou tirar esses livros da Amazon, acompanha aqui o perfil, eu vou deixar eles de graça. Se você baixa o livro gratuitamente ou você compra o e-book, né? Você continua tendo ele no Kindle, ele não some quando o autor tira da Amazon. Então, fui deixando eles de graça e enfim, falei bastante, divulguei bastante que eles iam sair. E foi bem tranquilo. E aí eu comecei esse processo de relançar o irlandês e a sequência do irlandês. Por quê? Porque eu já queria trazer o público certo para o meu livro de Fórmula 1. Então, em novembro do ano passado, quando eu relancei o irlandês, eu botei uma capinha muito fofinha, eu botei... ele sempre foi um livro mais 16, mas ele ainda tinha cenas de sexo, não descritivas, mas elas existiam ali
de uma maneira que estava, mas não estava, e eu deixei só subentendido o que acontecia. E botei uma capinha desenhadinha, bem bonitinha. Fiz a edição física desse livro para alcançar mais público também. E justamente para isso, para redirecionar o meu público, para deixar um público quente nas minhas redes sociais, que fosse um público que pudesse aceitar o que eu tenho para oferecer hoje, sabe? E então, assim, ter o irlandês lá, com uma capa que tipo, era um homem bonito na capa e lá, e trazer o caminho que me leva até você, que é um livro de capinha ilustrada, desenhada e tudo mais, não ia bater, sabe, para o leitor. Então eu preferi repaginar o irlandês e relançar, e foi ótimo, foi um sucesso. O livro está lá com mais de 1000 avaliações. Lancei e relancei a sequência. A sequência do irlandês já não tinha ido tão bem na primeira vez que eu publiquei, então dessa vez eu publiquei realmente só para as pessoas terem esse livro. Ele tem leitura, ele foi bem, mas nada comparado ao irlandês, e eu já estava preparada para isso também. E, de novo, né, eu fui publicando ali para poder ir mantendo o público aquecido dentro daquilo que é a minha proposta atual. E você comentou, né, que a trilogia de Proibida e o irlandês inicialmente foi publicado como uma forma de você conseguir se tornar conhecida, de você ter lançar aquilo que estava sendo procurado. E eu estava assistindo uma entrevista do Frederick Beckman, e ele falou muito disso, que ele sempre vai procurar escrever sobre aquilo que ele gosta. E, consequentemente, pessoas vão acabar se identificando com o que ele gosta. Como você enxerga isso hoje, com a sua maturidade de autora hoje? Na minha cabeça, assim, é meio difícil pensar em pessoas que escreveram sobre coisas que não gostavam em nada, sabe? Que nem eu comentei com você, quando o irlandês foi para sua versão final, eu já era apaixonada por aquele livro, né? Escrever um livro inteiro, escrever 50 mil palavras de algo que você não gosta deve ser muito triste, tá? Obviamente, você trabalha num mercado e você vai fazer concessões. Nunca vai existir o momento do autor independente publicar o que ele quer do jeito que ele... Nunca. Sabe? Pelo menos hoje, quando você parar para você pensar na sua carreira e você pensar assim, não, eu vou escrever um livro e ele vai ser do jeito que eu quero e eu vou publicar ele do jeito que eu quero e eu vou divulgar ele do jeito que eu quero, você não vai. Tem muito autor, eu sinto, que acaba se frustrando na carreira por isso, sabe? O Frederick Backman, ele tem um monte de livros. Um monte. Eu posso apostar com você que ele já escreve há muitos anos. E ele ficou famoso ano passado. Sabe? Então é uma caminhada, é um caminho. E às vezes as pessoas acham que quando elas trabalham... Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Eu sou formada em recursos humanos, né? E eu amo trabalhar em benefícios. A minha penúltima experiência em recursos humanos foi em folha de pagamento, e a minha última experiência em recursos humanos foi em administração de horários. Eu trabalhava dentro das Olimpíadas, os horários eram muito doidos, então eu era a pessoa que tinha que controlar os gerentes tipo assim, essa pessoa não pode trabalhar mais de 40 horas por semana, ela não pode, ela já tem um banco de horas com 100 horas, a gente não tem o que fazer com essa pessoa. E assim, eu não amo fazer essas coisas. Eu gostava do meu trabalho, eu gostava da minha empresa, eu gostava dos meus colegas, mas não era aquilo que eu gosto de fazer dentro do RH. Eu gosto de fazer benefícios. Mas eu precisei trabalhar em áreas que não eram aquelas que eu almejava, sabe? E eu sinto que dentro da escrita é algo que vai ser similar. Dificilmente você vai conseguir ficar escrevendo livros que você não gosta, mas, por exemplo, nem todo mundo gosta de estar no TikTok para divulgar livro. Você precisa estar. Nem todo mundo gosta de mostrar, de ter um Instagram para divulgar livro. Você não vai ter público, então. Desculpa, como que você vai ser visto se você não estiver nas redes sociais, sabe? E eu sinto que é isso. Hoje, eu não negocio mais o conteúdo que eu vou colocar nas minhas histórias, tá? Então, assim, se eu precisar negociar capa, sabe? Se eu perceber que, assim, olha, ilustração não tá funcionando mesmo. Se eu precisar negociar capa, eu vou negociar a capa. Mas nome de livro, eu não consigo negociar, por exemplo. Eu lembro que na época de Proibida de Amar, né, que é o segundo livro da série, as pessoas perguntavam se ia ter alguma coisa sobre CEO no título, porque o meu mocinho é um CEO. E não ia ter. Por quê? Não porque eu tenho problema com o livro de CEO.
Não tenho, mas porque já existem muitos livros de CEO. Colocar CEO num livro, em mais um livro, é só uma coisa genérica. E eu queria que o meu nome fosse algo que refletisse história. Então, eu procuro sempre encontrar algo que reflita a história e seja comercial, porque também não adianta você chegar lá e colocar uma palavra muito bonita, aleatória, sabe? Margarida, porque o nome da sua mocinha é Margarida e ela gosta de margaridas. Ninguém vai ler um livro chamado Margarida, sabe? Então, você precisa pensar sempre no comercial, mas algo que reflita a sua história e que você esteja confortável. Eu não negocio título. Existem pessoas que negociam título à beça, mas não negociam, por exemplo, capa. Sabe? Tem gente que gosta de capa com gente e não vai mudar, não vai colocar outra capa, só quer saber, só quer da capa se for gente. Sabe? Você como autor independente, um autor que está buscando seu espaço, um autor que está buscando seu público, você vai precisar ouvir o seu público pelo menos 80% das vezes. E em 50% dessas vezes você vai acatar o que o público está esperando. Porque é você que precisa do público. O público não precisa de você para nada. Tem um monte de livro disponível lá na Amazon. Eu acho que existe bastante um equilíbrio, né, entre o que você quer e o comercial. No meu caso, existe sim, mas existe hoje. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu fiz exatamente tudo do jeito que eu queria. Era meu sonho, meu primeiro livro, eu vou fazer assim, 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 assim. Eu não vou dizer para você que não deu em nada, porque eu tenho pessoas que me acompanham desde Eu Quero Mais. Eu sou muito grata a essas pessoas. Elas são pessoas que caminham comigo desde sempre. Mas quando eu lancei o Irlandês, eu fui para esse outro extremo. Eu falei, eu vou fazer absolutamente tudo que o mercado, tudo que funciona no mercado. E funcionou muito. Muito mesmo, de verdade. Então, eu entendi que existiam 2 pontos e que eu ia precisar conciliar esses 2 pontos. Entendi o que eu negociava ou não. Por exemplo, o meu primeiro livro era uma capa ilustrada. A capa do Irlandês é um rosto de um homem bonito. Eu negociei aquela capa. E se eu precisar negociar de novo, eu vou negociar de novo. Nome eu não vou negociar. Nome eu não gosto. Não... Tem gente que, enfim, é diferente. Negocia nome, mas não negocia capa. E é aquilo. Quando as pessoas... eu falo muito sobre o que você vai negociar no seu texto, por exemplo. Porque, às vezes, você vai escrever um livro e ele... Até Proibida pra mim, né? Que Proibida pra mim, ele tem esse clichêzão do cara ser pai da amiga da protagonista. E era uma escolha minha fazer a divulgação do meu livro assim, ou fazer a divulgação do meu livro como um livro com diferença de idade. Para mim, fez mais sentido focar na diferença de idade, porque era o público que eu queria atingir. Eu não escrevo romance tabu. Então, se as pessoas chegassem para mim esperando ela escreveu o pai da amiga, daqui a pouco ela vai escrever o padrasto, amiga, não vou. Não se ilude, sabe? Então, o que você vai negociar? Onde você vai negociar? Eu acho que a vida do autor independente é muito essa. Se você repara, por exemplo, a Colleen Hoover, ela era uma autora independente lá fora há muito tempo. E ela foi independente por muito tempo. Ela sempre publicou um livrinho aqui, um livrinho ali por editora, mas ela era independente. Ela só veio publicar Verity depois, sei lá, 15 anos de carreira, 10 anos de carreira. O primeiro livro diferente daquilo que ela estava acostumada a fazer veio aí depois de 10 anos. E às vezes tem autor com 2 anos que publicou 2 livros que acha que não, eu vou fazer o que eu quero, porque o Frederick Backman falou que vão ter pessoas que vão se identificar. Às vezes vai ter pessoa que vai se identificar, só que é aquilo. Você precisa estar consciente de que você não são todos os livros que vão ser feitos para você ganhar dinheiro. E se você está satisfeito com 10 pessoas lendo seu livro, ótimo. Foi o que eu passei com Calafrio, por exemplo, que é um suspense que eu escrevi. Eu já lancei aquele livro sabendo que eu só ia perder. Falei, daqui para frente é só para trás, esse livro só vai me dar prejuízo, mas eu amo essa história e eu quero que as pessoas leiam, paciência. E para quem leu o Irlandês, mudando agora um pouco de assunto para a gente deixar mais leve, para quem leu o Irlandês, quais são as principais diferenças e o que a pessoa pode encontrar de semelhança para o seu lançamento de agora? Eu acho que, assim, quem leu o Irlandês e quem vai ler o lançamento de agora, a semelhança é que tem um casal, né? Temos um casal. Porque o Irlandês, ele é um livro que tem um casal de 30 anos, né? A Julie tem 28 e o Robert tem 32. E o casal de protagonistas do Caminho que Me Leva Até Você tem 23. A gente vai encontrar um homem doido por uma mulher e uma mulher que talvez seja um pouco fujona. Uma mulher que surta, igual a Júlia também, tem essa semelhança, né? 2 malucas. Eu só escrevo mulher doida, gente. Se for procurando mulher normal, não vai no meu livro, não.
Acho que, assim, tudo que é o padrão dos meus livros ali, a representatividade, a necessidade de uma terapia, tá lá. E o Slow Burn também, né? Porque o Robert, coitado, demora metade do livro pra dar um beijinho na Júlia. Esse mocinho desse livro vai lutar a luta dele, coitado. E os leitores sofrendo por um beijinho. Leitores, entendam. Eles têm que sofrer, senão não tem livro. Se não tiver sofrimento, não dá para criar história, né? Eu mandei pro meu designer os posts da semana e tem um post que são todos os desgraçamentos mentais dos personagens do Vem Aí. Para já deixar vocês já atentos. Tem alguma das suas histórias que você tenha gostado mais de escrever, que você tenha se empolgado mais? Eu gosto muito de Calafrio. Eu acho que Calafrio foi uma história que eu me empolguei muito, porque ela era... O final dela é muito diferente do que as pessoas esperam. Então eu gosto muito dessa história. Eu acho que, tirando do Calafrio, né, que ele tem que ele ganha, assim, por ser diferente e tudo mais, eu acho que Proibida pra mim e o livro de agora, né, O Caminho que Me Leva Até Você. Eu amava Proibida pra mim. Eu acho que a Lavínia e o Daniel são um casal, assim, incomparável. Eu amo muito eles. Eles são meu tudo. Mas a gente tem agora a Carol e o Dani, né? E eles são sensacionais, eles são a alma do livro. Às vezes as pessoas falam, sobre o que é esse livro? Sobre eles, assim. O nome do livro é O Caminho que Me Leva Até Você, minha filha. O quanto você não vai lutar para chegar nessa mulher. É porque eles são personagens muito cativantes. Os dois separados, sabe? Então, quando eles ficam juntos, finalmente, assim, quando eles dividem momentos que eles não estão... que eles não estão tretando, que eles tretam metade do livro... você fala, meu Deus, era isso, assim, sabe? Era isso que eu tava esperando, era esse momento, eram essas pessoas, eles são incríveis separados, eles são ainda melhores juntos. Então eu acho que eu me empolguei muito com a escrita desse livro, porque ele é um livro sobre os personagens. Ele não tem uma grande história, ele não tem um grande plot, ele não tem uma grande reviravolta, ele tem duas pessoas muito incríveis. E como que foi para você escrever um livro com protagonista de Fórmula 1? Você já acompanhava muito Fórmula 1? Já entendia muita coisa? Meu marido, ele tem algum negocinho ali que a gente ainda não sabe o que ele tem na cabeça, mas ele é doido. Mas assim, já fez 1 ano de terapia, a terapeuta não detectou nada, mas eu, como mulher, eu posso falar com propriedade. O meu marido, ele tem umas coisas que é assim, se hoje ele tropeçou num flyer na rua sobre pedras preciosas, a gente vai passar o próximo semestre vendo tudo que existe na internet sobre pedras preciosas. E foi assim que, do nada, assim, por motivo nenhum, ele tropeçou em alguma coisa sobre Fórmula 1 e ele falou, Love, vamos assistir aqui essa série Drive to Survive. E assim, obviamente você é brasileiro, você cresceu domingo comendo na frente da televisão vendo Fórmula 1, então você sabe o que é Fórmula 1. Mas eu falei, tá, vamos ver. E aí a gente viu, tipo assim, as 3 temporadas que tinha disponíveis. Aí a gente foi e assistiu a temporada toda de 2021. E aí a gente assistiu a temporada toda do ano passado. E aí, pra mim, quando a Caroline, né, a minha amiga, que é o nome da mocinha, a Caroline também por causa dela, quando a Caroline falou, escreva minha fanfic do George Russell, eu falei, vou escrever um livro do Lewis Hamilton, você que lute, pois ele é muito mais bonito. Aí, foi muito natural, sabe? Muito natural. Os meus capítulos favoritos, assim, tirando quando eles estão juntos, são os capítulos que ele narra ele correndo. É muito gostoso de ler. É muito gostoso de entender e de saber como que funciona a cabeça do piloto. Eu já tinha consumido muita coisa porque de novo, meu marido ficou aficionado, né? Ele não serve para ele só uma série. A gente maratonou canais de Fórmula 1, assim, à torta e à direito. Obrigada por tudo, Splash and Go. Vocês embasaram totalmente meu livro, entendeu? O Lugero também. Então, assim, tudo que tinha na internet para você consumir sobre como Fórmula 1, nós consumimos como traças. Então, para mim, foi muito natural, assim, sentar e pensar coisas muito específicas, sabe? Tipo, eu preciso saber qual é a sensação do piloto quando ele dá a partida no carro, no que ele pensa, por exemplo, e eu descobri que ele não pensa. Que se o piloto pensar, ele não consegue dirigir. Então, é uma coisa que é mecânica do piloto. Ele entra naquele carro e ele faz o que ele sente que ele tem que fazer. Ele não
pensa. É por isso que eu não sei se você acompanha, se você já viu corrida. Às vezes, quando o mecânico entra no rádio, o piloto fica com ódio, tipo assim, cala sua boca, porque ele não quer ficar falando com ninguém, porque ele não pode pensar, ele tá focado no que ele tá fazendo naquele momento. Ele está dirigindo um carro a 270 km por hora. Se ele tiver de conversar também, vai ficar difícil. Então, foi muito gostoso entender esse processo. Eu acho que não foi difícil escrever sobre Fórmula 1, e porque, enfim, né, eu fiz um intensivão aí, graças à loucura do meu marido, e entender, e sentir, passar a emoção, eu acho, foi minha coisa favorita. Acho que eu entendo um pouco disso, porque eu não tenho ninguém aqui em casa, mas eu mesma fiquei muito aficionada por vôlei na época das Olimpíadas. Eu já gostava muito do esporte. E aí eu comecei a escrever a história que eu terminei esse ano, e por causa dessa minha fissura por vôlei. E como é que funciona seu processo de escrita? Eu vi um tweet seu que você falou que já tinha terminado um livro em, sei lá, dias, e aí recentemente demorou mais de um mês para terminar outro. Então, como funciona esse seu processo? Eu tinha um processo muito focado em pulsos, sabe? Tipo, vou escrever um livro, eu preciso escrever um livro, então eu vou aproveitar os momentos que eu tenho para focar nisso aqui e eu só vou fazer isso. Então, de Proibida para mim para frente, e aí foi Proibida para mim, Proibida de Amar, Proibida de Esquecer, o conto de Stardust, A Princesa Sem Reino, né? E o livro do bebê, né? O bebê Quase Inesperado. Foram livros assim que eu escrevi eu terminei Proibida para mim mais ou menos ali em outubro, e eu lancei as outras 5 obras que eu mencionei aqui, as 5 obras que eu mencionei aqui, num espaço de 7 meses. Nenhuma delas estava escrita, né? Então, no espaço de 7 meses, eu escrevi 4 livros, né? Proibida para mim não conta, porque ele já estava sendo escrito. Então, assim, eu escrevi o segundo livro da série em 21 dias, escrevi o terceiro livro da série em mais tempo, ele era muito mais denso emocionalmente falando, mas também demorei, sei lá, uns 2 meses, uns 3 meses no máximo. E aí eu escrevi o livro do bebê em 15 dias, eu lancei o último livro da série dia 24 de abril, e lancei o livro do bebê dia 21 de maio, e eu só comecei a escrever um depois do lançamento do outro, né? E aí você escreve, aí você manda para betagem, aí você reescreve, manda para revisão. Então, foi uns 15 dias eu escrevi aquele livro. E eu tinha muito esses surtos, sabe? Só que isso era muito ruim para mim, me prejudicava em muitas coisas, porque eu não fazia mais nada. Eu só escrevia aquele livro, eu vivia para escrever aquele livro, sabe? Então, assim, se você viesse na minha casa segunda-feira, 10 horas da manhã, eu ia estar escrevendo livro. Se você viesse na minha casa domingo, 6 horas da tarde, eu ia estar escrevendo aquele livro. E acabou. Eu tinha dias, você é escritora, você sabe como funciona. Eu tinha dias de escrever 8.000 palavras no dia. Né? A meta da maioria das pessoas é escrever 2.000 palavras num dia para terminar o livro em um mês, se for um livro de 60.000 palavras ali, né? Ou escrever 1.000 palavras no dia para terminar um livro em 2 meses. E eu escrevia 8.000 palavras no dia. E não eram 8.000 palavras descartáveis, sabe? Que depois você ia ler e falava, isso não presta. Não, eram 8.000 palavras que estavam naquele texto. E eu ia criando, a história ela ia surgindo, eu ia escrevendo, ela ia surgindo, eu ia escrevendo. Com o lançamento do livro do bebê, eu parei de escrever. Eu entrei num curso de escrita criativa e comecei a me dedicar a estudar. O processo de estudar escrita é muito necessário. E ele vai mudar muito a sua perspectiva, sabe? E você vai aprender muito sobre você. É óbvio, eu não tenho nada contra sentar e escrever. Eu fiz isso muito tempo e eu amo os meus livros. Eu não olho para os meus livros hoje e penso, eu poderia ter feito tal coisa diferente. Não, eles são como eles são, sabe? Tirando o primeiro, que, enfim, foi questão de inexperiência. Mas hoje eu olho para um livro e às vezes alguém fala assim para mim, eu queria fazer tal coisa, mas o meu personagem não quer fazer. E eu falo, porque você não conhece o seu personagem. É por isso que ele não quer fazer o que você quer que ele faça. Você não sabe quem ele é. É por isso que você não consegue, né?
Eu estava conversando com uma amiga hoje, ela veio conversar comigo e falar sobre como um personagem dela sempre sonhou em fazer X coisa de profissão, por causa de uma doença ele só poderia fazer Y, mas no final do livro ele ficava feliz de fazer o Y. E eu falei para ela, você não pode fazer isso com o seu personagem, porque a sensação do seu leitor não vai ser de que ele está feliz com uma coisa que ele conseguiu, vai ser que ele aceitou uma coisa que aconteceu. Então você vai precisar fazer alguma coisa com o seu personagem que vai fazer com que ele veja que, na verdade, ele sempre quis isso aqui. E isso é uma conquista para ele, para você passar a sensação de conquista para o seu leitor. E ela falou, tipo, mas ele não era o que ele queria. Era o que ele queria. Se você escrever um livro que desde o início você sabe que seu personagem quer X, mas ele vai conseguir Y, ele precisa querer Y no fim das contas. E não dá para você achar que o personagem não quer. Você criou esse personagem. Se ele não quer, é porque ele tá fraco. Você não criou ele direito, né? E escrever o livro de Fórmula 1 foi uma guerra, eu acho, para mim, justamente por isso. Porque eu escrevi todo o roteiro desse livro, eu escrevi fichas de personagens que tinha, assim, o trejeito dos personagens. O que esse personagem faz? Qual é o trejeito desse personagem? Quando esse personagem está com raiva, ele age assim. Quando ele está ansioso, ele faz assim. Quando ele está feliz, ele faz assim. E quando eu sentei para escrever, eu demorei muito para escrever, porque eu brigava com eles, sabe? Eu brigava com eles. E quando eu entendi que eu precisava tanto saber quem eles eram e a história que eu queria contar, quanto sentir eles dentro daquela história, as coisas fluíram mais fácil. Eu escrevi a primeira parte desse livro muito rápido. A primeira parte desse livro foi para revisão há muito tempo. Só que a segunda parte eu já tive um pouquinho mais de dificuldade porque eu precisei fugir do roteiro inicial. Então eu precisei reescrever o roteiro todo. E quando eu cheguei no final, parecia que nada do que eu escrevia estava bom. Nada do que eu escrevia estava bom. E eu entendi que eu não estava conseguindo escrever a história que eu queria escrever porque eu estava preocupada com o tamanho do livro. Eu queria que ele fosse um livro de 80 mil palavras, né? Ali mais ou menos umas 300, 350 páginas. E o que aconteceu? Aconteceu que ele é um livro narrado por duas pessoas em presente e passado. Ele nunca caberia em 80 mil palavras. Então eu estava tentando exigir do livro uma coisa que ele nunca ia me entregar. Então são várias coisinhas que você precisa olhar, tá vendo? Tipo, às vezes você quer muito escrever um livro grande. Porque eu só consigo escrever livro pequeno. Porque você tem pouco conflito. Enfia conflito aí, menina. Complica a vida desses personagens, que esse livro cresce rápido, sabe? E, eu quero escrever um livro pequeno. Então não tem como você ter 4 pessoas narrando essa história, sabe? Todas elas precisam de um background, todas elas precisam de uma vida, todas elas precisam existir de verdade. Então, hoje o meu processo ele é muito de sentar e entender quem são os personagens para quando eu for escrever o livro não ficar pensando o que o personagem faria naquele momento, porque eu já sei o que o personagem faria naquele momento. E isso me ajudou muito. Eu acho que é muito por isso que esse é um livro sobre os personagens, né? Porque foi o meu processo de descobrir como criar bons personagens. É um processo bastante difícil, né? A escrita. Eu tava... Não foi nem eu que ouvi, meu pai trouxe essa curiosidade que ele ouviu uma entrevista com a Maria Adelaide Amaral e ela contou que o processo dela era sentar para escrever às 10 horas da manhã e ela seguia, muitas vezes até de madrugada. Eu, hoje em dia, já não... Eu perdi muito com essa questão dessa coisa de eu vou escrever e eu vou terminar esse livro e eu vou escrever o dia inteiro. Eu perdi pessoas, eu perdi momentos, eu perdi situações e eu não são coisas que eu não negocio mais, né? Quando eu cheguei agora na reta final do livro, nos últimos 10 dias mais ou menos, eu comecei a focar só em escrever. Mas eu ainda almoço com meu marido todo dia, eu ainda tento jantar com ele todo dia. E nessa última semana, né, de sábado para cá, eu só escrevo, eu só mexo nesse livro. Então, domingo, segunda e terça, eu dormi 4 da manhã. Então, eu já não dormi com ele, né? Eu vim dormir, eu já estava dormindo há muito tempo. Só que, assim, foi uma coisa que eu entendi que eu precisava nesse momento. Mas não é mais uma coisa que eu me sujeitaria ao longo de todo um livro, sabe? Eu preciso escrever um livro e eu vou fazer isso todo dia, nunca mais. Acho que até pela saúde, né? Pela nossa saúde. Sim, sim, sim.
E depois do lançamento de O Caminho que Me Leva até Você, você já tem em mente sobre o que quer lançar? Tem algum spoiler do que os leitores podem esperar mais para frente? A gente tem mais um livro físico vindo aí. Eu não posso dar nenhuma informação sobre ele, mas eu estou muito feliz. Esse livro já existe, ele já foi lançado em e-book. E ele é provavelmente o meu livro favorito, assim, tipo de xodó, sabe? Mas as pessoas não leem tanto esse livro, então a gente vai tentar o formato físico, porque eu acho que vai funcionar melhor. E a gente tem um outro livro para o segundo semestre, muito provavelmente ali num pós-bienal, que é um livro que se passa não se passa no universo do futebol, mas o futebol é muito presente, porque ambos os protagonistas são muito aficionados por futebol, né? E o livro se passa em 2019 e gira muito em torno do título da Libertadores do Flamengo, porque eles são flamenguistas, então eles vão para essa final, enfim. É um romance, é um livro muito, 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 muito emocional para mim. Eu estou escrevendo esse livro desde antes de escrever Proibida para mim, que foi um livro que eu comecei a escrever em 2020, né? E hoje ele tá na leitura crítica, ele tá com a Aurora, e tá lá, ela que cuide dele. Eu amo essa história, o nome dessa história é Quem Te Vê Passar Assim Por Mim, e sim, o nome da mocinha é Ana Júlia, e é o lançamento do segundo semestre, que é isso, vem aí. Acho que já dá para ter uma noção que vai ter inspiração da música. Coitado, o que Marcelo sofreu, o que Marcelo Camelo sofreu naquela música, o menino Marcelo sofreu no meu livro. O Bob,